Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes e hoje vamos tratar a respeito dos ofícios de justiça de uma forma geral, que são ali os cartórios, são as secretarias que atuam nos processos, tá bom? Espero que você goste da nossa aula de hoje, tá? Deixa o seu joinha já também, deixa algum comentário e não esquece de ativar o sininho e de se inscrever no canal para a gente poder estar crescendo cada vez mais, tá? Acompanhe todos os vídeos, a gente já tem material completo aí de direito penal, já tem bastante material de processo penal, processo civil, então não deixe aí de acompanhar todo o nosso conteúdo, tá? Acabando a aula aqui, já vai assistir as outras aulas também para não ficar perdido em nada, poder ter um bom resultado na sua prova. Espero que você goste então da nossa aula, tenha um excelente estudo. Vamos lá, meus amigos, então, começando mais uma aula aí de normas da corregedoria, hoje vamos iniciar, o capítulo 3. Vamos iniciar o capítulo 3, tratar aí a respeito de suas sessões. O capítulo 3 fala dos ofícios de justiça em geral. A gente vai entender aí as características a respeito dos ofícios. O que são os ofícios, primeiramente? Vamos entender que os ofícios é a parte cartorária, ali é o cartório, é a parte cartorária ali de um foro, né? Então, temos a distinção ali, a parte cartorária seria também a secretaria, né? Algumas vezes podemos entender assim, secretaria é quem é responsável ali por dar o andamento aos processos, por cumprir os processos, por executar aquilo que o juiz determina. Quando você precisa, por exemplo, consultar um processo, você vai se dirigir a esses ofícios, tá? Que em regra são os cartórios. Quando a gente fala de vara, quando a gente fala desse termo vara, a gente está falando principalmente da função efetivamente judicial ali, função de jurisdição, que é aquela que é exercida pelo juiz e ele possui ali o auxílio de seus assistentes, né, e tudo mais, tá? Então, quando a gente fala de ofício, a gente está tratando a respeito dos cartórios e a forma como eles se organizam. Então, vamos nas disposições gerais. As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Em regra aqui, então, aplicam-se a todos os ofícios. Aqui ele não está fazendo distinção a respeito de matéria, nem a respeito de território. Em regra, ele se aplica a todos, a não ser que haja algum capítulo específico que trate de alguma forma diferente a algum. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário. Aqui uma regra de atendimento prioritário. Então, pessoas com portadores de deficiência, pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Aqui, então, uma regra comum já ao atendimento ao público, tá? A regra aí do atendimento prioritário. 27A, a prioridade que trata o artigo 27, se aplica às advogadas públicas. Aqui ele fala especificamente das mulheres, então ele também funciona aí, ele serve da mesma forma para também as advogadas. Podem ser advogadas públicas e privadas, podem ser promotoras e procuradoras do Ministério Público, gestantes ou lactantes. Então, não somente para o público ali, não somente para quem quiser estar acompanhando os processos, né, ou as pessoas de uma forma geral, mas também ali para pessoas que estão diretamente relacionadas à atuação judicial ali, nos advogados, promotoras, tá? E a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências. Também tem preferência para as audiências. E nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei 10.048, que disciplina o atendimento prioritário.
aqui tranquilo com relação então ao atendimento prioritário, principalmente então nesse segundo a respeito das gestantes e lactantes, inclusive com preferência nas audiências de primeiro grau. Com relação ao segundo grau, ele diz ali só que precisa haver um requerimento prévio. Das atribuições, agora das atribuições do ofício, né, que a gente viu, são as secretarias, é o cartório. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da corregedoria permanente. Aqui é óbvio, né? Então, se você tiver um ofício ali que esteja vinculado a alguma vara, por exemplo, uma vara criminal ou uma vara de família, esse ofício ele vai ter ali os serviços que são inerentes a essa respectiva vara, tá? Então, é algo óbvio ali, já que ele fica vinculado ali ao serviço. Ele precisa, por exemplo, executar as decisões de uma vara específica, então ele precisa possuir esses serviços que são inerentes à vara. Competem aos ofícios de justiça os serviços do foro judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Aqui, quando a gente fala de foro judicial, a gente pode estar falando tanto de uma ideia aqui de competência, tá? Então, a gente pode estar falando a respeito de uma competência territorial. Então, a gente pode estar tratando a respeito de comarca, que seria a comarca, ela é uma divisão territorial. Então, você possui, por exemplo, uma comarca de São Paulo, digamos lá, a cidade de São Paulo. Você possui essa comarca. E aqui na comarca de São Paulo você pode possuir diferentes varas atuando aqui. Então é possível que na comarca de São Paulo você possua, por exemplo, 10 varas criminais, né? Não tenho a mínima ideia quantas sejam, mas você possui essas divisões internas com relação à comarca, que ela é uma divisão territorial. Então essa vara, ela possui aqui competência para atuar dentro de todo o estado, de toda a cidade aqui, desculpa, dentro de toda a comarca. E a comarca ela pode inclusive incluir mais de uma cidade também, ela não precisa estar vinculada a um município só. Quando a gente fala aqui a respeito de foro judicial, a gente pode estar tratando de comarca, como a gente pode estar também tratando de fórum como ambiente físico. Seria aqui um ambiente físico, ali o prédio, o local onde se atua, onde se fazem as atividades. O que ele está falando aqui é que compete aos ofícios de justiça os serviços ali, né, os serviços judiciais ali, e é atribuído a eles a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara. Então, por exemplo, aquele ofício ele vai receber o nome que a vara possui. Então, é o ofício da primeira vara criminal de São Paulo. É o ofício lá da primeira vara criminal de São Paulo. Então aqui a numeração ordinal e a denominação, que é uma vara criminal. Poderia ser, por exemplo, uma vara de violência doméstica, uma vara civil, tá? Então é essa situação aqui do 29. Nas comarcas e foros distritais, com mais de uma vara, percebo aqui que é possível em uma comarca haver mais de uma vara. Aqui, como o exemplo que eu dei, em São Paulo, você poderia possuir ali várias varas. Haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição. Então, primeiramente, o serviço de distribuição ele é responsável por atribuir aos juízes ali que atuam naquela comarca de uma forma imparcial. Então, quando alguém protocola ali um processo, inicia uma petição com uma petição inicial, esse processo ele não vai para uma pessoa específica, para um juiz específico, pois assim poderiam acabar ferindo ali a imparcialidade, já que ele escolheria, né, o lugar onde ele gostaria de ajuizar. Então ele sabe que aquele juiz costuma decidir de acordo com a orientação que ele precisa, então ele iria ajuizar lá. Então não é assim que funciona. Para que haja uma imparcialidade,
existe esse serviço de distribuição, que ele faz essa divisão entre os juízes para que seja mais imparcial e também para que não se acumule mais serviços dentro de uma só vara. E serviço de contadoria e partidoria, que é responsável ali pela realização de cálculos determinados pelo juiz. Também aqui, no mesmo sentido, quando essas comarcas elas possuem mais de uma vara, eles possuem um local ali de distribuição de contadoria e partidoria. Nos termos da lei também do Arquivo Geral. Tá bom? Então, nas comarcas e foros distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial. E nesse local de distribuição judicial, ele possui serviço de distribuição, de contadoria e partidoria e também arquivo geral. Nas comarcas em que existir uma única vara, agora a gente está falando a respeito de um local em que possui uma única vara e um único ofício de justiça, ao ofício de justiça, compete as atribuições do serviço de distribuição de contadoria e partidoria, quando então somente há uma vara, quem realiza o próprio serviço de distribuição, contadoria e partidoria é esse único ofício. Só tem um único ofício lá, então é ele que realiza esse tipo de serviço. Agora vamos falar do sistema informatizado oficial. Estamos falando agora aqui de tecnologia da informação, tá? Dos sistemas que são utilizados agora, né, informáticos, que hoje em dia já tem sido a regra, né? Por meio do sistema ESAGE, que tem sido utilizado no TJ São Paulo. Os processos hoje, em regra, eles são processos digitais. Os processos físicos, eles já têm se tornado cada vez mais raros. É possível que alguns locais ainda possuam muitos processos físicos, mas, em regra, agora os processos são digitais. Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos, registro e documentação, a gente está falando aqui logo de início de processo, ele precisa ali ser cadastrado, ele precisa possuir um registro e a sua documentação. Então, o seu registro aqui e documentação, a forma como ele é arquivado, eles serão realizados diretamente no sistema informatizado oficial. É realizado aqui no próprio sistema, esse tipo de registro. Ou em livros e classificadores. Também existe esse tipo de registro em livros e classificadores, conforme disciplina dessa norma de serviço, e destinam-se, primeiro, preservação da memória de dados extraídos dos feitos. Os feitos aqui, quando ele fala, são os próprios processos, tá? São os autos. Preservação da memória dos dados extraídos dos processos, ali, dos feitos, e da respectiva movimentação processual. Movimentação processual são aqueles andamentos que vão sendo dados. Então, uma nova certidão, ou foi expedida carta de intimação, né? Então, todas as movimentações processuais, tudo que ocorre está concluído para decisão, ou foi aberto vista ao MP, tudo isso é movimentação processual. Isso precisa estar preservado, precisa estar arquivado ali no processo, e a regra é que ele é diretamente lá no sistema informatizado mesmo. Segundo, ao controle dos processos, então ele primeiro preserva a memória, ele controla os processos de modo a garantir segurança, assegurar pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Então, até mesmo para aqueles processos que são físicos, eles possuem ali um lastro digital. É necessário que haja ali um acompanhamento dentro desses sistemas para saber onde ele está localizado. Por isso que ele fala que assegurar a pronta localização física, porque com relação aos processos físicos, é necessário que nesse sistema esteja também apontando ali a movimentação processual, que esteja apontando a sua localização. E então ele é necessário ali para a localização. Vamos dizer que alguém vai lá e quer ver aquele processo, ele quer ter vista os autos. Então,
para que ele possa fazer isso no momento que ele for lá solicitar o processo. O servidor ali ele vai checar no sistema e vai verificar em qual caixa está arquivado ou então onde ele está naquele momento. Tá? Isso é necessário para que se possa haver um controle dos processos ali, caso contrário, como o número de processos é muito grande, acabaria sendo perdido muito processo, então dessa forma precisa haver um controle. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial. Uma regra aqui é que os servidores eles precisam estar sempre atualizados com relação às inovações tecnológicas, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. Aqui, então, eles precisam se utilizar dessas funções que o sistema disponibiliza, por exemplo, emissão de certidão, ofício, mandado, carga de autos e etc. Aqui só são exemplos, tá, de atos que o servidor público ele pode fazer, servidor do ofício de justiça. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, vocês, né, oficiais de justiça e juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, número do protocolo que seguirá a série única. Então existe ali o número do processo, que é um número que ele é utilizado especialmente de forma externa, tá? Para que as pessoas tenham conhecimento a respeito de que processo está se tratando, ele recebe ali uma numeração e é possível também que ele receba esse número de controle interno. Número de controle interno, então vamos dizer lá que com relação aos processos que começam com o número 1, eles serão atribuídos para os escreventes ali de alguma forma, já que eles estão ali em algum tipo de andamento processual. Quando eles estão para o oficial de justiça, recebe ali um número 2, né, que já está ali, por exemplo, precisando fazer uma penhora, alguma coisa, e recebe o 3 quando vai para o juiz já despachar, para o juiz decidir de alguma forma. Tá? Isso aqui é só um exemplo, né? Ele pode receber ali um número de controle interno diferente para que saiba ali para efeito de divisão do trabalho. Iniciada a operação do SAG, PG, de utilização obrigatória, atenção aqui que a utilização do sistema de processos judiciais eletrônicos ela é obrigatória. Então, iniciada essa operação de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, serão excluídos todos os programas eventualmente em uso. Vai se utilizar, então, o SAG de uma forma obrigatória e todos os outros aí serão excluídos. Tá? Então, finalizando a aula de hoje e na próxima aula a gente continua aí de onde nós paramos, que vai ser a partir aqui da subseção 2, da segurança do sistema. Lembrando que a gente vai estar falando ainda do sistema informatizado oficial. Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Continue acompanhando as nossas aulas. Não deixe o seu joinha aí, né, para nos ajudar. E também não deixe de comentar. Fala aí algum elogio, alguma crítica. Também ative o sininho, tá? Se ainda não tiver ativado. E até a próxima aula. Bons estudos para você.